São Bernardo de Diligendo deu tratado sobre o amor de Deus. Prefácio ao muito ilustre Senhor Heimerick, cardeal e chanceler da Igreja Romana, Bernardo, abade de Claraval. Viver pelo Senhor e morrer nele. Até agora tens o costume de me pedir preces, não para esclarecer determinadas questões. Não me sinto capaz, nem para uma, nem para outra. Pelo menos as preces convêm melhor à minha profissão, ou à maneira pela qual cumpro meus deveres. Mas, quanto às questões a resolver, parece-me que são necessárias duas coisas que na verdade não possuo. Quero dizer, a inteligência e a concisão. Entretanto, vejo com prazer que desprezas as coisas da carne pelas do espírito, mas deverias dirigir-te a alguém que oferecesse mais recursos do que eu. Essa desculpa, na verdade, é comum às pessoas capazes e às que não o são. E não é fácil saber se vem da modéstia ou da incapacidade, enquanto os esforços devidos não são empreendidos. Então, rogo que recebas o que minha mediocridade te oferece, porque não quero, guardando silêncio, passar por um sábio. Contudo, não penso em responder todas as tuas questões. Responderei somente, segundo a inspiração de Deus, a questão sobre o amor de Deus. É a mais doce, a menos difícil de explicar e a mais útil de compreender. Reserva as outras para os mais hábeis que eu. Capítulo 1. Por que e como devemos amar a Deus? Queres então saber de mim? Por qual motivo e em que medida devemos amar a Deus? Bem, digo que o motivo de nosso amor por Deus é o próprio Deus, e que a medida desse amor é amar sem medida. Está suficientemente claro? Sim. Talvez para um homem inteligente, mas devo falar para sábios e ignorantes. E se, já disse de modo claro para os primeiros, devo também considerar os segundos. É então para eles que vou desenvolver minhas ideias e procurar aprofundá-las. Digo
que temos duas razões para Deus ser amado por si mesmo. Não há nada de mais justo e nada de mais vantajoso. Com efeito, esta pergunta, por que devemos amar a Deus? Apresenta-se sob dois aspectos. Porque Deus merece nosso amor e que vantagem temos em amá-lo? Vejo uma resposta para ambas. A razão pela qual devemos amar a Deus é Ele mesmo. Do ponto de vista do merecimento, o grandioso Deus cedeu a nós, a despeito de nossa indignidade. Com efeito, o que poderia nos dar que valesse mais do que Ele mesmo? Quando perguntamos quais razões temos para amar a Deus e como adquiriu o direito ao nosso amor, constatamos que a principal é que Ele nos amou primeiro. Merece então nossa retribuição, sobretudo se consideramos quem é aquele que ama. Quem são os amados e como os ama? Quem é, com efeito, aquele que nos ama? É aquele a quem todo o Espírito presta este testemunho. És meu Deus, e não precisas do que tenho. Salmo 15, 2. E esse amor em Deus não é a verdadeira caridade, visto que não ocorre por interesse. Mas a quem se dirige esse amor gratuito? O apóstolo responde: quando éramos inimigos de Deus, é que nos reconciliamos com Ele. Romanos 5:10. Deus nos amou com um amor gratuito, mesmo sendo seus inimigos. Mas como nos amou? São João responde: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. João 3,16. São Paulo continua: Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8,32. E este Filho, falando de si, disse: Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. João 15:13. Assim, o Deus Santo, soberano e poderoso tem direito ao amor dos homens pecadores, infinitamente pequenos e fracos. Mas se é assim para o homem, não o é para os anjos. Concordo, mas não é preciso que seja. Aquele que resgatou os homens da miséria preservou os anjos de uma miséria semelhante. E se seu amor pelos homens lhes deu os meios de se libertarem, o mesmo amor impediu os anjos de se tornarem como nós. Capítulo 2. O quanto Deus merece o amor do homem por causa dos bens do corpo e da alma.
como é preciso reconhecê-los. Não devemos nos virar contra aquele que nos concedeu. Quem compreendeu o que precede não pode ignorar por qual razão devemos amar a Deus. Se isso escapa aos infiéis, Deus desconcerta sua ingratidão pelos inúmeros bens que Ele concede para o bem-estar do corpo e da alma. Não é dele, com efeito, que o homem recebe o pão que o alimenta, a luz que o ilumina e o ar que respira? Mas seria tolice enumerar os bens que digo serem inumeráveis. E me basta citar os mais importantes, como o pão, o ar e a luz. Se os coloco em primeiro lugar, não é porque os acho os mais excelentes, mas são os mais necessários ao corpo. Sobre os bens de primeira ordem, é na alma, esta porção de nosso ser que supera a outra, que devemos buscá-los. São a dignidade, a inteligência e a virtude. Quando falo de dignidade no homem, é ao seu livre-arbítrio que faço alusão. Com efeito, é por ele que se eleva acima de todos os outros seres vivos e que os submete ao seu domínio. Pela inteligência, reconhece sua dignidade e também compreende que ela não provém dele. Enfim, a virtude o faz buscar com ardor seu Criador e abraçá-lo com força quando o encontra. Cada um desses três bens se mostra sob dois aspectos ao mesmo tempo. A dignidade é prerrogativa da própria natureza humana e está no temor que o homem inspira incessantemente em todo ser vivo sobre a terra. A inteligência percebe a dignidade no homem e todos os outros bens que estão nele, mas também compreende que não provém dele. Enfim, a virtude, em suas duas tendências, nos faz, de um lado, buscar com ardor o autor de nosso ser, e de outro, abraçá-lo com força, uma vez que o encontramos. A dignidade sem a inteligência não serve para nada. E esta sem a virtude não pode senão ofender. Como prova o raciocínio seguinte: ninguém pode se glorificar do que tem, se não sabe o que tem. No entanto, sabendo o que tem e ignorando que não provém dele, glorifica-se então, mas não o faz diante de Deus. E é por isso que o apóstolo diz: que possuís que não tenhas recebido? E se recebeste, por que haveria de te ensoberbecer, como se não o tivesses recebido?
1 aos Coríntios 4, 7. Ele não diz simplesmente: por que haverias de te ensoberbecer? Mas adiciona: como se não o tivesses recebido, para mostrar que não é repreensível se glorificar do que se tem, mas se glorificar do que se tem como se não tivesse sido recebido. Com razão, essa glória é chamada vã, porque ela não repousa sobre o fundamento sólido da verdade. O apóstolo a distingue da glória verdadeira, dizendo: aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. 1 aos Coríntios 1, 31. Quer dizer, na verdade, porque Deus é a verdade. Há então duas coisas, a saber, o que somos e que não somos por nós mesmos. Então, não nos glorificaremos de maneira nenhuma, ou nossa glória será vã. Enfim, se não conheces a ti mesmo, vaguearás, perdido entre os rebanhos dos teus companheiros. Coríntios 1, 6, 7. É de fato o que ocorre, porque enquanto um homem indigno não conhece sua posição elevada, comparamo-lo com razão, por tal ignorância, aos animais sujeitos à corrupção e à mortalidade. Assim, não se conhecendo a si mesma, a criatura, cuja razão a distingue dos animais, começa a se confundir com eles, porque ignora sua própria glória, que é inteiramente interior. Cede à tentação da curiosidade e não se preocupa mais senão com a beleza exterior e sensível. Ela se assemelha às outras criaturas, porque não percebe que recebeu algo a mais que elas. Devemos evitar cuidadosamente a ignorância de nos glorificarmos com o que é inferior. Mas evitemos, com um cuidado ainda maior, esta outra ignorância de atribuir a nós mesmos mais do que merecemos, como ocorre quando cometemos o engano de nos imputar o bem, qualquer que seja, que vemos em nós. Mas o que é preciso detestar e repelir mais ainda do que esses dois tipos de ignorância é a presunção, pela qual, intencionalmente e de modo deliberado, nós nos glorificamos do bem que está em nós, como se ele viesse de nós, sem temor de roubar de outro a glória indevida. No primeiro caso, não se glorifica de nada. No segundo, se glorifica, mas não em Deus. E no terceiro, não se peca mais por ignorância, mas usurpa-se intencionalmente o que parece a Deus, reivindicando-o para si. Essa audácia, comparada à segunda ignorância, parece mais grave, mais perigosa, porque se uma desconhece a Deus, a outra o despreza. Mas comparada à primeira,
ela parece tanto mais maldosa e mais detestável, pois, se a ignorância nos assemelha aos brutos, essa audácia nos associa aos demônios. Porque não há, senão o orgulho, o maior dos males, em quem usa os bens que recebeu como se não tivesse recebido, e desvia, em proveito próprio, a glória que um benfeitor deveria receber por suas ações. Deve-se unir à dignidade e à inteligência a virtude, que é seu fruto. É por ela que buscamos e encontramos o autor de todas as coisas, aquele a quem sempre devemos render a glória respectiva. De outro modo, seremos rudemente castigados por não termos feito o que sabemos que era preciso fazer. Por que isso? Porque aquele que age assim não adquiriu a inteligência para fazer o bem, mas, ao contrário, premeditou a fraude em seu leito. Salmo 35, 4, 5. E tentou, como um servidor infiel, desviar e mesmo roubar para seu próprio proveito a glória que seu grande mestre deveria receber por causa dos bens que sabia perfeitamente, pela virtude da inteligência, não serem seus. Então, é bem evidente que a dignidade sem a inteligência é inútil e que a inteligência sem a virtude nos leva à ruína. Mas para o homem que possui a virtude, a inteligência não será funesta, nem a dignidade inútil. Ele exclama e louva a Deus afetuosamente nestes termos: não a nós, Javé, não a nós, mas ao teu nome dá glória. 113. Salmo 113, 9. Isso quer dizer: Senhor, não atribuímos a nós nem a inteligência, nem a dignidade. Atribuímos tudo a teu nome, porque é dele que tudo recebemos. Mas estamos demasiado longe de nosso propósito, querendo provar que mesmo aqueles que não conhecem o Cristo são advertidos pela lei natural e pelos bens do corpo e da alma a amar a Deus por Ele mesmo. Com efeito, para resumir em poucas palavras o que dissemos acima, qual é o infiel que não sabe que recebeu daquele que faz o sol nascer sobre os bons e os maus e faz a chuva cair sobre os santos e os ímpios todos os bens necessários à vida, tal como os alimentos, a luz e o ar? Tal homem, por mais ímpio que seja, atribuirá a dignidade particular da espécie humana, que vê brilhar em sua alma. A outro senão aquele que disse no Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quem verá o autor da inteligência, senão naquele que tudo ensina aos homens? E de que mão pensará ter recebido o dom da virtude, senão daquela do Deus das virtudes?
O Senhor merece, então, ser amado por Ele mesmo, pelo infiel que no mínimo o conhece, ainda que não conheça o Cristo. Aquele que não ama o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, não tem desculpa. Porque a justiça inata em seu coração, assim como sua razão, grita-lhe do fundo da alma que ele deve amar de todo o coração aquele de quem recebeu tudo o que é. Mas é bem difícil, melhor dizendo, é impossível, que o homem, pelas suas próprias forças, ou pelas forças do livre-arbítrio, atribua totalmente a Deus tudo o que recebeu, e não o atribua a si mesmo, retendo-o como se lhe pertencesse, como está escrito em algum lugar. Pois procuram atender os seus próprios interesses. Filipenses 2, 21. E ainda, os desígnios do homem são maus desde a sua infância. Gênesis 8, 21.